Bom, turma, nesta aula eu vou estar falando com vocês sobre essas 4 classificações de função que também nós temos em matemática. A primeira delas, função chamada par. Quando é que a gente define uma função como par? Quando ocorre esse fato. Para menos x e para x, os valores são exatamente os mesmos, de modo que a função tem uma simetria em relação ao eixo y. Quer dizer, a função para menos x e para x dá o mesmo valor. Um exemplo que a gente tem para dar a vocês. Vamos supor que eu tenho uma função que é essa aqui. Uma função x ao quadrado. Observe que se eu coloco x negativo aqui, eu vou ter menos x ao quadrado, que é também x ao quadrado. Vejam, x ao quadrado e x ao quadrado. Esse x ao quadrado é f de x, então de modo que isso aqui é f de x. Então f de x é igual a f de x. É o mesmo que o f de menos x. Então esta função é classificada como função par. Por outro lado, pode acontecer que a função para menos x seja a própria função de x com sinal oposto. Algo desse tipo. Para x o valor é k, para menos x o valor é menos k. Isto é, ela é oposta, inclusive de quadrantes e de valores. Então ela é simétrica em relação à origem. Vamos supor então um caso. X ao cubo. Observem, se aqui eu coloco menos x, a função para menos x ao cubo. Mas menos x ao cubo equivale a menos x ao cubo. E x ao cubo é exatamente f de x. Portanto, reparem que f para x é menos f de x. É o caso que a gente define função ímpar. Tá bom? Vamos aplicar a mesma técnica para essa função, para ver o que acontece. Observem, esta sentença é diferente desta. Diferente de f de x. Vale dizer, f de x não é igual a f de x, f de menos x. Então, não satisfaz aquela condição. A função não é do tipo par. Por outro lado, esta expressão também é diferente de menos f de x. Porque, veja, menos f de x é o oposto desta. O oposto desta é menos x com menos 1. Porém, menos x com menos 1 é diferente desta. Então, novamente, ela também não se compara, não satisfaz a essa condição. Então, é uma função não ímpar. E com isto, a gente tem os exemplos de função par e função ímpar. Lembrando sempre, par ocorre quando f de x é igual a f de menos x, ímpar quando f de menos x for o oposto. Outras duas classificações, apenas visual. Uma função é periódica quando acontece um fato de repetição. Por exemplo, eu tenho um valor para x, depois de um certo ponto, ela repete. Isto é, tudo que acontece nesse trecho também acontece num trecho de mesmo tamanho. Um exemplo disso são as aulas. 50 minutos, toda ela é repetitiva sempre 50 minutos. Outra classificação, uma função chamada limitada. É uma função que está entre o mínimo e o máximo em termos de valor. Um gráfico seria algo assim. A função tem uma variação, os valores dela, porém,
há um valor mínimo, há um valor máximo. Então, esta é uma função limitada entre esses dois pontos. Um exemplo disso, as temperaturas do dia. Tá? Então, vejam, são 4 classificações novas para vocês. Uma função par se satisfizer essa condição, ímpar se satisfizer essa condição, periódica se houver repetição e limitada se estiver entre dois valores, ok? Muito obrigado.